Olá, bem-vindas e bem-vindos todos vocês para a nossa segunda videoaula, que é um momento muito importante para nós conversarmos sobre os 5 princípios que organizaram os ODS, que são as pessoas, o planeta, a paz, a prosperidade e as parcerias, por isso 5 P's. Além disso, nós vamos estar conversando sobre a ideia de diversidade que permeia todos estes princípios e as parcerias necessárias para que tudo isso aconteça da melhor forma possível. Eu acho que de todos os princípios, o primeiro que nós temos que conversar é sobre o primeiro P, que são as pessoas, que são o grande objeto, né? A grande razão dos ODS terem começado a serem pensados. É verdade, Carmen. Quando a gente pensa a Agenda 2030, que deu origem aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e se a gente vai lá para trás, tudo começou com uma ideia primeira de responsabilidade social. A Agenda 2030, ela é o caminhar de todo um conjunto de pessoas que pensaram o desenvolvimento sustentável e depois, quando se viu que não era possível só pensar nas pessoas para garantir esse desenvolvimento, entrou o conceito da sustentabilidade. Perfeito, porque se compreendeu que é interrelacionado. As pessoas vivem juntas num espaço, que é o nosso planeta. Então, Carmen, quando eu fico pensando nisso que você está falando de tão importante, a gente tem que entender que pensar nas pessoas é pensar em dignidade. E pensar em dignidade é pensar em dignidade para todos. Não é possível a gente cuidar das pessoas e, consequentemente, também do planeta, que é a casa onde todos nós vivemos, se uma parte destas pessoas e uma parte importante dessas pessoas vive numa condição tão precária. E por isso que um dos pilares, um dos P's dos princípios da Agenda 2030 é a prosperidade. Porque se todos não tiverem acesso às condições básicas de vida, que é saúde, educação, alimentação adequada, transporte, vestuário, moradia. Como que a gente vai dizer que existe dignidade? Portanto, garantir a prosperidade é você garantir as pessoas, garantir o planeta, garantir que todo mundo viva numa relação harmoniosa, que é uma relação de paz. E que vivam entendendo que uns precisam ajudar e estar junto com os outros, que é a ideia da parceria. Quando você reúne forças, não é? Várias pessoas lutam por o mesmo objetivo, você multiplica o resultado e você fortalece cada um individualmente e fortalece esse objetivo comum. Por isso que os 5 P's estão interrelacionados entre si. É impossível falar de um sem falar do outro. E eles estão presentes em cada um dos 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e eles estão presentes em cada uma das metas que tem para chegar no objetivo. Eu acho que isso é importante, porque quando a gente fala em trabalhar com sustentabilidade na escola, logo a gente pensa em trabalhar com os ODS. Mas se a gente não entende os princípios que estão organizando os ODS, a gente fica com dificuldade de trabalhar com eles e acha que cada um deles é uma coisa separada da outra. Isso. E quando, na verdade, não é. Isso. Eles estão... Todos os objetivos do desenvolvimento sustentável e as suas metas, eles estão todos intrincados, embrincados, porque eles são articulados no pensamento de que as pessoas e o planeta precisam ser cuidados.
Exatamente. É como uma teia, gente, onde quando você puxa um fio, você mexe a teia inteira, porque tudo está interligado numa ideia comum. E eu acho que é importante quando a gente fala disso, e eu acho que a gente já chegou a tocar em algum momento, talvez na primeira videoaula, é a ideia de diversidade. Porque quando a gente pensa em pessoas, a gente acha que é uma coisa abstrata, que é tudo uma coisa só. Não. Cada uma das pessoas é uma pessoa, porque ela é marcada por onde ela nasceu, que família que ela faz parte, qual é o acesso que ela teve a determinados bens educacionais e culturais, qual é a condição econômica, qual é a sua raça e etnia, qual é a sua orientação de gênero. Todas essas coisas fazem com que cada um de nós seja único. Seja único. E como só existe o único, a diversidade é alguma coisa inerente ao ser humano. Somos todos diferentes, porque somos todos únicos. E isso é lindo e ao mesmo tempo isso é complicado, né, Elo? E olha como é interessante, Carmen, porque quando a gente fala em meio ambiente, a gente pensa logo que a diversidade é uma coisa maravilhosa. Não só que que ela existe, mas que ela é maravilhosa. A diversidade das flores, das plantas, dos animais. A gente olha todos os coloridos dos peixinhos no rio e a gente fala como é incrível que cada peixinho, mesmo da mesma espécie, ele é diferente. Cada plantinha que tem é diferente, a gente acha tudo isso lindo. Mas tem o outro lado da moeda, né, Elo? Porque é muito difícil o fato de cada um ser tão único e diferente que eu consiga conviver com essa diferença sem querer impor o meu pensamento, aquilo que eu quero, aquilo que é bom para mim dentro dessa diversidade. E isso gera muitos atritos entre as pessoas. Porque o que acontece quando eu me vejo a partir daquilo que me constituiu, que eu, desde o lugar que eu nasci, a família que eu me encontro, a minha condição social, e tudo que eu olho é a partir desse lugar. Só que o outro, que nasceu em outro lugar, numa outra família, que tem uma outra condição, ele olha por esse outro lugar. E daí, o mundo que a gente enxerga, ou cada pequena coisa que a gente vê, é uma coisa diferente. E por isso que é tão difícil a gente conviver, porque a gente está vendo coisas totalmente diferentes. Eu falo que cada um olha por um buraco da fechadura e cada um vê uma parte da realidade. E a convivência fica tão difícil porque as pessoas pensam que aquilo que ela vê é a realidade e elas pensam que aquilo que ela vê é o certo. E daí, na hora que eu olho uma maneira diferente, eu penso que é uma maneira errada. E se ela é errada, ela não pode existir. E se ela não pode existir, eu tenho que transformar. Então, ao invés de eu enxergar que aquele que olha de uma maneira diferente, ele está expandindo, porque ele está me trazendo uma outra possibilidade de enxergar, eu olho como errado. E daí, ao invés de aprender com o outro, eu tento demover o pensamento do outro. Então, a maneira como eu me alimento é a certa. E se você se alimenta de outra, então eu sou carnívora, se você é vegetariano ou é vegano, eu tenho que te convencer que isso não é bom. Não, eu tenho que aprender da sua forma de olhar a alimentação para poder melhorar a minha. O outro que é diferente de mim, ele me expande e não ele é errado. E por isso que a gente fala em princípios e em diversidade e a gente fala o tempo inteiro nas pessoas. Isso, e a gente precisa também de compreender que aquilo que eu penso, ele não pode ser imposto para o outro.
Então, por exemplo, se você vai fazer um trabalho em equipe dentro da sala de aula, não é? Cada um traz uma ideia. Não é possível todas as ideias vencerem. Alguma das ideias vai ter mais adesão. Isso não significa que eu vou deixar de participar, de contribuir, porque não é a minha ideia, mas que eu consiga compreender que eu vou continuar contribuindo e trabalhando e agindo como se fosse a minha, mesmo que não seja a minha ideia. Isso de você conseguir renunciar à sua ideia para contribuir com a ideia do grupo é uma aprendizagem de convivência super importante que faz parte desse princípio, onde eu escuto verdadeiramente o outro, eu compreendo esse outro, eu contribuo para que a ideia do outro também aconteça e eu vou me sentir enriquecendo e enriquecido nessa troca. E nem sempre as pessoas dão conta disso. Por isso que paz é um outro princípio que está dentro dessa ideia grande, não é? Que organiza as relações humanas. E eu acho super importante aqui a gente trazer nessa ideia de paz, porque quando a gente pensa em paz, é quase como pensar nos anjinhos tocando harpa nas nuvens. Não, né? Não, a paz, ela é a construção das relações e das diferenças de pensamento por meio do respeito, pela lente do respeito. Isso não significa que eu não exponha a minha ideia, que eu não defenda a minha ideia. Que você não divirja da ideia do outro, que não haja conflito. Isso. O conflito é inerente. O problema do conflito é quando você usa estratégias de resolução que não são do diálogo, da compreensão, da busca da empatia, da consideração de um objetivo maior que não é só o meu. Aí você vai apelar, aí você vai acabar usando palavras pesadas, você vai acabar colocando o outro para baixo, você vai brigar, bater, aí você não tem paz. Veja, na hora que você faz isso, não é uma questão de você não respeitar a ideia do outro, mas você deixa de respeitar o outro. Como se o outro e aquilo que ele está trazendo fossem a mesma coisa. Isso. É muito difícil. As pessoas muitas vezes confundem a divergência com um pensamento com a divergência com a outra pessoa. E isso é uma coisa muito importante de vocês trabalharem dentro da sala de aula. E há sempre a possibilidade de você construir pontes. Todas as pessoas têm pontes que podem ser construídas onde você encontra aquilo que é comum ao pensamento das duas. E é por esse caminho que você pode se aproximar do outro, não por aquilo que separa, né? E eu acho que a ideia, a gente precisa combater a ideia da onipotência, que eu acho que é o que está por baixo, tanto do princípio da paz, do princípio das pessoas, como o princípio da parceria. A gente precisa entender que a gente não é onipotente. O que isso significa? A gente não sabe tudo, a gente não tem tudo, a gente não possui todas as ferramentas, a gente não tem todos os olhares. Perfeito. Nessa medida, eu consigo, por meio de relações harmoniosas, portanto baseadas no respeito e portanto baseadas na paz, cuidar das pessoas e de mim mesma, estabelecendo o que a gente vai chamar aqui de parcerias. Lá na Agenda 2030, as parcerias estavam muito mais ligadas a como quem tem mais vai ajudar quem tem menos. Menos tecnologia, menos recursos financeiros e etc. Aqui no Ecoviver, a gente vai trabalhar a ideia de parceria, porque é uma ideia que a ajuda está embutida, mas é quando eu
tenho um conhecimento e uma ferramenta, e para que esse objetivo que eu tenho, para que a realização daquilo que eu me propus a realizar, eu preciso de outros conhecimentos e de outras ferramentas. E daí eu procuro quem que tem este conhecimento e esta ferramenta, e eu vou me juntar e eu vou falar, olha, nós temos um objetivo aqui que é muito importante para todos nós. E você pode trazer o seu conhecimento e as suas ferramentas para que esse objetivo seja realizado. Isso acontece direto no projeto. Não tem como executar um projeto sozinho. Ele tem que acontecer em equipe, ele precisa de parceiros, não é que tragam conhecimentos de fora, ferramentas de fora, para que ele possa se efetivar. A hora que você consegue estabelecer essas parcerias, multiplica a potência daquela ação. E essa é uma das coisas que a gente acredita que as crianças possam descobrir ao desenvolver o projeto do Ecoviver. Ao longo desses 19 anos, Carmen, e eu acompanho desde 2006, eu vi crianças de diferentes faixas etárias estabelecendo parcerias inimagináveis quando eu pensava no tamanho daqueles piquititicos. E eles entendendo que haviam muitas coisas que eles percebiam como necessárias de serem transformadas, que precisava de muitas outras coisas, até de leis novas, até de ações do governo novas, do governo municipal, até de ações da Secretaria de Educação, ou da Secretaria de Meio Ambiente, ou da Secretaria de Saúde. Foi incrível poder acompanhar o quanto as crianças e os adolescentes, no momento em que a gente dá voz e a gente garante os recursos para eles olharem aquilo que incomoda e atrapalha a vida deles, não enquanto indivíduo, mas enquanto coletividade, eles são capazes de saber aonde procurar ajuda, aonde fazer parceria para que aquilo possa ser resolvido. E isso é fantástico, porque nós adultos nem sempre acreditamos na potência das crianças. E esse convite a vocês acreditarem na potência dos seus alunos, na possibilidade deles construírem, não é? Estas parcerias, deles construírem estas ações que são efetivamente transformadoras, mesmo que seja num micromundo. É experimentando nesse micromundo que eles vão poder um dia, quando forem adultos, pensarem de uma maneira mais ampla. Que é um dos objetivos principais do Ecoviver, o protagonismo, ser agente de transformação, a capacidade de olhar e ver o que é possível transformar no seu redor, que vai transformar o meio físico, né, onde eu vivo, e o como eu, pessoa, e nós, enquanto pessoas, vivemos. Eu acho que é uma questão muito importante da gente trazer, é que quando nós decidimos trabalhar com os princípios da Agenda 2030, a gente entendeu que precisava ancorar um pouquinho para ajudar os professores a identificar alguns objetivos que nós pudéssemos tratar dessas questões das pessoas, da paz, da convivência, da harmonia, por meio de objetivos mais específicos. Um deles é o objetivo 11, que são as cidades sustentáveis. Porque quando a gente fala de pessoas, de paz, de prosperidade, de parceria... É onde as pessoas moram na sua maioria. Exatamente. Nas cidades. O planeta das pessoas é a cidade que ela vive. Então, a gente elegeu esse objetivo esse ano para trabalhar. E um outro objetivo, porque esse pega na veia dos princípios, é o objetivo 16, que fala de paz, que fala de justiça e que fala de instituições sustentáveis. Porque, obviamente, que a gente quer cidades sustentáveis, que são o nosso microplaneta, que vivemos enquanto pessoas, que precisamos ter paz, ter prosperidade, ter dignidade. Com respeito, com harmonia. E que, para isso, a gente precisa que haja
a paz, que haja justiça e que haja instituições sustentáveis que trabalhem em prol de tudo isso, que sejam eficazes. E daí a gente também não pode se esquecer, Carmen, da segurança viária. Que é o que eu ia falar agora. A segurança viária é uma das grandes coisas importantes da gente estar desenvolvendo. Como é que eu, como pedestre, como ciclista, como motociclista, posso conviver nesta cidade de uma forma que seja segura para mim e segura para o outro? Porque a gente não pode esquecer que o nosso objetivo é a preservação da vida de hoje e de amanhã. É isso aí, Carmen. Proteger a vida de hoje e de amanhã é fundamental para que as cidades sejam sustentáveis, para que haja paz, para que haja justiça, para que haja instituições eficazes e para que os princípios todos da Agenda 2030 aconteçam na sua plenitude. É isso aí. Gente, eu acho que já deu para vocês terem uma ideia, não é? Daquilo que ancorou o nosso pensamento para construir o caderno do aluno e construir o manual, o guia do professor. Por isso, eu vou agradecê-lo mais uma vez a sua participação maravilhosa, trazendo, né, todo esse seu conhecimento, e nos despedimos e esperamos vocês no nosso próxima videoaula para conversar agora especificamente sobre o material concreto, né, do aluno e do professor de 2025. Carmen, obrigada. Um beijo a todos e nos vemos por aí no Ecoviver 2025. Até mais, pessoal!